Olá, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho, né? Todo mundo entrar, ser avisado. Minhas convidadas especiais hoje. Vendo minhas anotações para não esquecer nada. Que legal. Oiê, boa noite. Esperando as pessoas entrarem um pouquinho. Eu já vou chamar vocês. O Instagram tá avisando. Se vocês quiserem clicar na setinha que tem aqui embaixo e dá pra compartilhar, falando que a gente tá ao vivo, eu vou fazer isso porque eu sei que tem várias pessoas que acabam esquecendo. Oi, boa noite. Aguardar só mais um pouquinho. Vou compartilhar aqui só pra. E já vou chamar as meninas. Bom, vamos lá. Essa live eu tava muito ansiosa pra fazer, porque é um assunto muito importante que ele vai ser bom para todas as mães e todas as famílias, né? Porque a idade escolar, ela é muito grande, né? Ela começa desde pequenininha e vai lá até faculdade, né? Que seja, né? E as crianças e adolescentes depois. Então ficam em casa e assim, precisam muito dos pais. Então, a ideia dessa live, ela veio, e nesse momento principalmente, porque a gente tem muita dúvida, né? Tá passando por coisas que a gente nunca passou antes, e então, assim, muito importante, né? Um assunto extremamente importante. Vou pedir para Elaine e para Thaís pedirem a solicitação, vou olhar aqui. Da Thaís já tá. E vou pedir aqui da Elaine. Deixa eu. Oi, boa noite. Oiê, tudo bem? Tudo, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então tá bom. Tava esperando o pessoal entrar, mas acho que a gente já pode ir falando, né? Que daí as pessoas vão entrando e depois também a gente vai deixar Olá! salvo, né? Ai, que legal. Então, como eu tava falando, eu tava muito ansiosa por essa live, porque é um assunto assim, para todas as mães, né? Todas as idades, assim como a gente estava falando na semana passada, né? Criança, adolescente, tudo. Meu sinal acho que Porque não tá muito legal, não. o meu tá caindo? Acho que é a internet dela. Você tá me ouvindo bem, Elaine? Sim, tô te ouvindo. E Ah, você, tá me tá. ouvindo? Eu tô, normal, eu acho que é da Thaís. Não tá ouvindo, Thaís? Ô, gente, vocês que estão na live, responde aqui no comentário só se vocês estão escutando bem a gente. Né? Porque às vezes a internet ela fica ruim mesmo oscilando e é ruim porque vai cortando, né? Não, a da Thaís tá rodando, né? Tá aí, só se você tentar sair e Oh, entrar de novo. boa Eu não tô, noite, meu sinal, eu acho que eu Flaviana. não tô conseguindo muito ouvir Oi, vocês. Deia, quanto tempo? Seu sinal, né, Thaís? Às vezes a Thaís. É só você fechar no xizinho e daí você volta. Eu vou tentar mudar. Espera só um minutinho. Eu vou sair e vou entrar de Tá, daí novo. você. Espera aí. Isso. Problemas de internet, gente, todo mundo tem, né?
São coisas da tecnologia. Pois é. Inclusive coisas que as crianças devem passar também quando estão tendo aula, né, Elaine, em casa, quando estavam, né? Não Com sei como tá agora. certeza, né? Deve ser Do uma nada cai, rotina. mas às vezes as crianças até gostam, né? Aquela aula de física. Ai, ai. Vamos ver. A Thaís esperando. Vamos ver quem tá aqui. Boa noite, Michele. Estou muito feliz que vocês estão aqui na live com a gente e já vou antecipar. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar aqui embaixo, que depois a gente vai voltando e a gente vai tentar responder tudo, tá? Teve algumas perguntas que foram feitas no meu Instagram e a gente já anotou para responder, mas dando tempo, a gente vai responder tudo, né? Tentar responder tudo, né, Elaine? Que o assunto É é bastante gigante, coisa. né? Mas é É muito verdade, eu legal, fiz é um muito esqueminha divertido. aqui para ver se a gente consegue pegar tudo, não esquecer de Ah, deixa eu nada, ver né? aqui, Mas ó, a vamos ver o Thaís. tempo. Mas vai dar sim. Vamos ver se agora a Thaís conseguiu. Não sei, acho que não. Não foi? Não. Agora Pronto. Foi. foi. É, Aê, Thaís. Agora foi. Boa noite, agora vai. pessoal. Tava falando, Thaís, que essa coisa de internet. Ah, dela tá rodando, né? Será que ela não vai conseguir? Ainda não tá muito Ah, legal. Vamos ver se vai. tá ruim, né? É. Vamos fazer assim, Elaine, começa então se apresentando, né? Falando, Vamos lá, seguindo então. mais ou menos o roteirinho que a gente montou, né? Não tô E daí a conseguindo gente vai ouvir. vendo. Não, você ficar rodando assim a sua foto, né? Não Eu sei o acho que que é essa internet. aconteceu. Você tentou Thaís, colocar vê só se todas. na internet do celular, tirar o do Wi-Fi? Agora tá. É difícil, né? Por mais que a gente deixa tudo programadinho, imprevistos acontecem. É. Mas vamos começar então, né? Vamos falando um pouquinho. O que Então que a gente vamos lá, programou? gente. Meu nome é Elaine, eu sou pedagoga e eu trabalho aí na área da educação já há 30 anos. Tenho uma experiência, né, bem grande aí dentro da área da educação infantil, do ensino fundamental, da educação especial e da educação inclusiva também, tá? Já atuei em escolas municipais e estaduais, pouco tempo, mas já tive essa experiência. E já trabalhei também em escola particular e numa instituição do terceiro setor, uma ONG, tá? Onde eu tive a experiência de bastante educação especial e inclusiva, tá bom? Também tenho formação em língua portuguesa e língua inglesa. E Um a currículo Thaís, será gigante. que ela... Thaís, e você conseguiu a internet? Ai, que pena. Então, a Thaís, gente, ela tem uma experiência aí como psicóloga já há mais de 22 anos, tá? Ela também tem uma atuação clínica em consultório e também em instituição e escolas de educação infantil e ensino fundamental, há mais ou menos, eu acho que eu não lembro se eu falei 22 anos, 23 anos, desde que ela aí acabou a formação dela, a gente vem trabalhando junto por esse longo período aí, tá? Já E trabalham aí há hoje a muito gente tempo juntos. veio, trabalhamos bastante tempo juntas. E aí a gente vem enfrentando, né, essa questão da pandemia, que de início nós achávamos que ia ser uma coisa rápida, uma coisa mais passageira, e que está aí permanecendo, já vai fazer mais de um ano, né? Um ano e alguns meses,
e a gente não tem muita expectativa e do tempo certinho que isso vai terminar, né? Exatamente. É, virou a nossa Eu, realidade, con- né, Elaine? é, eu conversei com alguns amigos, né, que estão aí atuando na parte da medicina, e eles me falaram, olha, Elaine, a gente vai usar máscara e álcool em gel aí mais uns 5 anos. É, mas Então é é uma isso. nova realidade mesmo que a gente já está até começando a acostumar, né? Eu Já. acho que a nossa rotina já introduziu alguns hábitos aí de higiene, alguns cuidados que a gente precisa ter, e aí nós temos que tentar voltar a viver dentro Exato. desse novo normal, não é mesmo? Exatamente. Exatamente. É. O novo normal. É, E é engraçado, assim, pensar, né? Porque, por exemplo, a Olivia, ela tem 3 anos. Então, ela começou a usar máscara o ano passado. Eu não sabia que eu ia conseguir colocar, mas a gente conseguiu e não teve problema. Mas ela viveu antes de máscara, né? Sem máscara aí, tava tudo bem e tal. E aí eu fico pensando, as crianças que nasceram agora, o ano passado, e só vem as pessoas de máscara, né? Isso também é uma coisa é muito, verdade. é muito louco isso, né? Porque eu vejo aqui no meu condomínio mesmo, tem vários bebezinhos pequenininhos, eu falo, gente, ela só vê as pessoas de máscara, as crianças de máscara, né? Então, é um negócio assim, virou a nossa realidade, mas é uma coisa assim, para as crianças que estão chegando e estão inseridas já dessa forma, para elas é o normal. Para as que foram depois, tiveram que se adaptar e ainda estão, causa um outro impacto, né? É, isso na verdade, assim, fora de casa, né? Porque acredito que dentro de casa todo mundo convive sem máscara, Ah, né? sim, a Chega em família, casa, né? toma o seu banho, troca de roupa e vai Sim, tendo a sua vida normal. Mas na sim. hora que sai mesmo, causa essa estranheza, né? Uhum, Principalmente para as crianças menores que têm essa dificuldade de compreender tudo isso que está acontecendo. exatamente. É uma Eu acho que a Thaís realidade. está com Não vai conseguir, né? dificuldade, né, gente? É. Ah, vamos seguir, Elaine. Daí qualquer coisa, depois a gente vê se ela consegue entrar, né? É. Então, e desde então, muitos são os desafios que nós temos vividos, né, no nosso dia a dia. Passou a fazer parte, como a gente estava dizendo, a máscara, o álcool em gel, inúmeras vezes de banho quando a gente sai para a rua, né? A Sim, gente volta para casa, se sente sujo, Hum, precisa, né, fazer a higiene. sim. E aí nós começamos a ter essas dificuldades, cada um dentro da sua esfera, né? Os adultos no seu trabalho, as crianças com relação à escola, a questão dos famílias que não poderiam mais estar se encontrando como antes. Então foi tudo um período muito difícil, muito novo, que no início a gente não sabia muito como ia ser, e hoje a gente já está mais acostumado com isso, né? E levando isso para um pouquinho para o enfoque da educação, a gente vê que a educação precisa acontecer e ela veio buscando formas, né, alternativas para tentar efetivar esse direito das pessoas, das crianças, dos jovens que estão aí, né, nas escolas e passaram a ter essas aulas remotas, né, ou à distância. Sim. Então, assim, é um aprendizado para todos, para as famílias, para as crianças, para os professores, para os gestores, né? Então, tem sido um desafio bem grande. E aí, a gente, pensando em tudo isso, a gente pode analisar que a gente teve tantos pontos negativos, mas também nós tivemos pontos muito positivos, Sim. né? Porque, assim, a gente vinha de uma correria, de uma situação de muito estresse, onde a gente não tinha tempo para nada. Muitas vezes a gente não conseguia nem parar para olhar os nossos filhos. Eu também Exatamente. sou mãe, tenho 2 filhos, né? Um adulto aí de 23 anos, uma jovem de 15. E assim como as outras mães, eu também. Nós tivemos as nossas dificuldades aqui em casa para adequar tudo isso. Então, Sim. começando que seriam 3 computadores,
né? Porque Exata, assim, tem cada isso um também, né? precisa do Verdade. seu, Nossa, é verdade. Ah, né? Thaís. Precisamos. Ah, a Thaís voltou. Que bom. Dá Ih, um oi, mas tá, Thaís. tá. Ô, internet. Nossa, é verdade, Elaine. Não tinha pensado nisso. Tipo, tem dois, três filhos, dois, três computadores, um pra cada. Porque senão, como é que faz? Sim, A aula é ao mesmo tempo. e, e a questão da internet tem que ser uma internet que suporta toda essa carga aí, né? Pois é. Porque Nossa, assim, não é uma realmente, né? internet mais simples que vai conseguir suprir toda Verdade. essa situação aí de necessidade tecnológica, né? Você está vendo, Sim, a gente está vivendo isso agora aqui, que a Thaís não está conseguindo, né? E imagina na exatamente. aula, Imagina né? na As aula, que tem crianças. um monte de criança e de repente um começa a dar problema, outro dá... O que que acontece na aula também, né? Ela consegue fluir, para. No começo a gente teve muitas dificuldades, né, para tudo funcionar. As escolas, eu imagino, a dificuldade para adequar todo esse aparato aí tecnológico para conseguir dar uma aula funcional e Uhum, que consiga manter a atenção da criança na aula, né? Então, assim, tudo isso aí está envolvido, sim. né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu esqueminha, gente, para eu tentar suprir aí o que a gente tinha É porque programado que a a Thaís Thaís fazia tivesse. parte de É, tudo, né? É a parte sim. psicóloga aqui que a gente quer tirar as dúvidas de como que ficou, como é que foi e tudo. Mas tá ótimo. Tem É. muito assunto com você também, Elaine. Então, e aí nós tivemos, né, da parte negativa, muitas angústias, muitas perdas, muito sofrimento, né? As Yes. famílias perderam pessoas, e as crianças fizeram parte de todo esse processo. Então, assim, como será que está a cabecinha dessas crianças hoje? Né? Como que elas estão lidando com tudo isso? A gente percebe Pronto. que... É, Voltou, Thaís? É. Depois de muito custo, mas tá bom. é. Ô, E a Thaís, Elaine eu já até acabei deu o gancho apresentando agora para você você. entrar na parte Tudo psicológica bem, da pandemia. tranquilo. Desculpa, meninas, a conexão não sei o que que aconteceu, Imagina, mas enfim. normal. A Internet. internet tem dessas coisas, Thaís. Realidade nossa, que a gente Então, tá falando, né? A realidade É, nossa, a realidade das crianças estudando, porque imagina na sala de aula, 20 alunos caindo, outro volta, outro vai, como é que dá aula? Sim, é bem isso mesmo. Mas tá bom, tô aqui. É, Thaís, eu falei um pouco. vivendo na vida real, né? É isso mesmo. Total, É vida isso real aí. aqui, gente, não tem Os enganação. tempos A atuais, mas única tá bom, enganação tá aqui é bom. meu filtro. Ai, meu Ô, Deus. Thaís, eu estava falando um pouquinho, apresentei você, tá? E falei um Tá. pouquinho dessa situação de pandemia que a gente está vivendo. E falei um pouquinho dos pontos negativos que a gente teve, mas que também tivemos pontos positivos. Eu ia entrar agora nos Sim. pontos positivos, tá? Uhum. Você quer já completar? Eu vou Você chegou a falar falando. alguma coisa de pontos positivos? Vocês falaram Ainda alguma coisa? não. Só dos Então, assim, negativos, ó. na verdade. Bom, primeiro eu vou me desculpar, né? Pedindo desculpas pelo ocorrido aí da internet. Eu sou a Thaís, eu sou psicóloga. A Elaine já me apresentou. Obrigada, meninas. Assim, na verdade, a Elaine deve ter falado um pouquinho da questão dos pontos negativos. Eu acho que, na verdade, todos nós vivenciamos, né, essa mudança, né, que ocorreu, assim, repentinamente na vida de todos nós, né, porque acabou afetando a todos, sem classe social, sem, Exato. né, sem idade. Então, foi algo que, de fato, nós tivemos que dar conta, né, de um jeito ou de outro. Então, assim, acho que pensando nos pontos positivos da minha experiência enquanto mãe, né? Porque o nosso bate-papo aqui também é com relação, né, de ser de mãe para mãe, né? Não só de Uhum, especialista para mães. uhum, E eu acho que nós vivenciamos assim, tiveram lados positivos com relação ao fortalecimento de vínculos, né? Que às vezes, por conta da correria do dia a dia, né, do trabalho exaustivo que muitos de nós às vezes, nós passamos às vezes mais horas fora de casa do que dentro de casa com os nossos filhos, né? Uhum.
eu acho que houve essa questão de fortalecimento de vínculo, não só com eles, mas com relação à família, porque todos, né, se viram em uma situação, alguns trabalhando em home office, a grande maioria, tendo que reorganizar toda essa rotina, que de certa forma trouxe esses benefícios de fortalecimento de vínculo, a questão de uma atenção maior, né, para as coisas do dia a dia, para a rotina, com relação também a questões de comportamentos, de questões afetivas. Acho que o próprio repensar daquela dinâmica da família, eu acho que isso foi muito positivo, né? Eu acho que de uma forma geral, o que trouxe, eu acho que de maior benefício foi esse fortalecimento de vínculo, o reestabelecimento de questões familiares, que eu acho que isso é muito importante, né? Às vezes você prestar atenção no outro que você já não prestava já há algum tempo atenção, né? Você prestar essa atenção e olhar para o outro como, né? Poxa, quanto tempo eu não enxergava isso? O que eu posso fazer com tudo isso, né? Então acho que esse foi um ponto positivo. Eu acho que talvez tenha sido o ponto positivo maior, né? E dentre outros, sim, novos desafios. Então, por exemplo, as pessoas que não tinham conhecimento com relação a esse mundo virtual, né? Então, assim, as pessoas passaram a ter que aprender, a ter que conhecer, porque a gente, né, nós já estamos percebendo que de agora em diante a tendência é essa, Exato. né? Então, aquelas pessoas que não sabiam tiveram que correr atrás, né? Eu acho que passar a fazer as refeições juntos, né? Se preocupar com o Sim. outro, É verdade. né? Com o bem-estar do outro, porque todo mundo ali no mesmo ambiente, né? Exatamente. Uma questão até de empatia para com o próximo, né? Uma solidariedade aí que brotou das pessoas e que estava meio que esquecida nessa É porque correria é nossa do justamente dia a por dia, conta né? dessa nossa vida corrida e louca, né? A gente ficou muito individualista mesmo, né? Sim, Foi uma coisa assim, e foi tomando uma proporção que realmente a gente acaba esquecendo. Quanto casamento aí também, né? Com problema, e por conta dessas coisas, é. né? Que os detalhes a gente foi deixando de lado e são muito importantes, né? Para tudo, né? Dentro da família. Então, isso E foi uma falando coisa que realmente foi bom, né? Esse lado. e trazendo isso um pouquinho para a educação, eu acho que como ponto negativo aí a questão de aulas remotas ou até mesmo aulas gravadas que os alunos acessam, né, quando eles podem, quando eles têm uma maior disponibilidade, né, no caso dos mais adultos, mais jovens, isso foi um ponto positivo, né, porque assim facilitou de você tirar uma dúvida, você acessa uma aula gravada e você Sim, consegue né, assistir novamente essa aula, mas por outro lado também a gente teve casos de alunos que aceleravam o vídeo aí para essa aula acabar mais rápido. Então entendi. nós tivemos de tudo um pouquinho, né? E aí a participação da família nesse processo, acompanhando esse andamento escolar dentro de casa, foi fundamental e é fundamental. É Né? fundamental. A escola conseguiu, eu acho que, dimensionar mais isso ainda, a família também conseguiu perceber e dimensionar mais ainda como é importante essa participação no processo educacional dos filhos. Né? Porque sem essa mediação, sem esse acompanhamento familiar, a gente não teria tido sucesso Não, nessa questão. exatamente. Eu Fala, acho que as Thaís. escolas também. Não, eu ia falar justamente isso, que deu uma caída de novo. Eu acho que o mais, assim, uma das coisas também que aconteceu foi esse olhar da escola para com o aluno também, né? Porque todas as escolas tiveram que se atentar a esses detalhes, né? A como isso. Eu penso que as professoras, pelo menos as experiências que eu tive, né, e ainda estou tendo com relação à pandemia, é esse olhar muito mais individualizado com a criança, porque assim, as próprias famílias, elas passaram a buscar essa interação com a escola, né? Então, aquela família que ela não era tão presente, mas não por uma questão de não querer, é uma questão de, na verdade, assim, como as coisas vão acontecendo no dia a dia, elas acabam deixando. Então, eu acho que essa aproximação conseguiu, então, também uma reaproximação de família e escola,
né? Eu acho que é bem isso. Eu peguei mais assim, mas eu penso que isso também contribuiu muito, porque os pais passaram a buscar mais, né? E esses professores ficarem mais atentos também. É. E aí a gente está agora nessa fase de retomada das aulas Exato. presenciais. E como que E vai que ser tem isso? gerado. Vai, tipo, volta tudo presencial, vai continuar online, vocês sabem? Isso vai depender muito da escola, né? Porque assim, a escola particular, ela já tem feito, né, essa retomada por grupos, algumas questões de rodízio de turmas, conseguiram organizar bem isso. Já tá Agora, a funcionando escola bem, né? pública, Né? sim, que tem um pouco mais de dificuldade por Sim, conta de N necessidades sim, sim. e que a gente sabe mesmo que é difícil, né? Então, assim, a escola estadual aí tem feito aulas remotas, a escola municipal a gente viu que não teve muito sucesso nessa questão. Eu atendi algumas mães que relatam que os filhos estão praticamente há 1 ano e meio sem muita atividade, sem uma Nossa. rotina de estudo, sem conseguir. Uhum. Então, assim, pegam as atividades, executam em casa como é possível, as mães não sabem muito conduzir isso, então esse prejuízo tem sido maior, né? Nossa, O e Estado isso está aí previsto para voltar. e isso daí eu fico pensando, dependendo da idade, né, Thaís? É um prejuízo Sim, gigantesco, né? muito. Inclusive, assim, nós estávamos até comentando outro dia, né? Porque o que que acontece? Essa retomada, da mesma forma como a pandemia trouxe, né, muitas angústias e muitos pontos positivos de desespero, de assim, poxa, o que que nós vamos fazer agora? Acho que por parte da família, do aluno e da escola, né? Eu acho que foi aí, na verdade, uma. E assim, essa retomada, eu acho que ela tem trazido, além de, porque assim, algumas famílias ainda não se sentem seguras com essa retomada, por conta mesmo da própria pandemia mesmo, né? Por conta da Sim. própria doença. Uhum. Algumas famílias conseguiram se reorganizar de uma forma que, se tivesse que continuar por mais um tempo, continuaria, já se reorganizou e está tudo certo, né? Certo. Mas a gente sabe, né, que nem você perguntou, vai acontecer? Vai acontecer. As escolas particulares, como a Elaine disse, elas têm um pouco mais de autonomia com Uhum. relação a essa decisão, Certo. diferente das escolas públicas e das municipais, né? Uhum. Mas, assim, eu acredito que essa retomada, ela vai trazer também alguns novos desafios, Uhum. né? Sim. Então, a gente imagina que, assim, esses prejuízos causados, porque teve pontos positivos e negativos, com essa retomada, a gente sabe que surgirão novos desafios também, né? Eu acho que tanto por parte da escola, quanto por parte das crianças e até mesmo das famílias, né? E as famílias ficam aí ansiosas, eu sinto, no sentido de potencializar o processo de ensino e aprendizagem no presencial, porque realmente tem crianças que vêm tendo dificuldade de acompanhar tudo isso. Sim. Então, o presencial, a expectativa é de que tenha esse fortalecimento desse processo, né? Então, eu Né? acho que Você isso é viu uma que a coisa que. Vanessa escreveu, ó, que os filhos estudam em escola particular e já retornaram desde o início do ano. A turma do meu filho, Uhum. que é nono ano, teve rodízio e agora todos voltaram e separam as duas turmas. Eu acabei de ler, e assim, eu estava até pensando justamente no que ela colocou, né, Vanessa? Essa questão de rodízio também ainda ela acaba sendo bem complicada, né? Então, assim, a experiência que a gente tem, porque assim, é necessário? Sim, é necessário, a gente sabe disso. Mas assim, para a própria. Quando é uma criança mais velha, um adolescente, essa rotina que às vezes acaba ficando interrompida, né? Então, de rodízio, porque tem escolas que estão rodiziando dias alternados e tem escolas que estão rodiziando semanas alternadas, né? Então, assim, o que a gente tem percebido é que às vezes o rodízio em dias alternados acaba sendo mais confuso para algumas crianças, né? Então, um dia está, o outro dia não está.
Quando é semanal, ainda é mais tranquilo. Então, assim, por isso a gente precisa ficar sempre atento, dar esse suporte, porque, assim, essa retomada, muitas vezes, dessa forma, acaba sendo mesmo difícil. A criança compreender todas essas mudanças é difícil, né? E a gente precisa, assim, ter muito cuidado com essas crianças que ficaram, né, que ainda estão em casa, no caso da escola pública, né, municipal e estadual, que a gente fica aí à mercê de uma situação mais jurídica, né, porque a gente vê aí parecer que, liminar que autoriza voltar, liminar que proíbe voltar. Então isso vai gerando uma ansiedade muito grande na família, na escola, no profissional. E aí eu falo assim, quando essa criança voltar, eu acho que a ansiedade de cumprir com todo o planejamento que foi feito no início do ano é muito grande. Uhum. Mas eu penso que neste momento a gente tem que dar um passo atrás. E primeiro receber essas crianças, essas famílias de uma forma bem acolhedora, assim como também a escola precisa receber os seus profissionais de uma forma bem acolhedora, humana, parceira, e daí começar a caminhar. Então a gente precisa rever como que está esse processo de ensino-aprendizado dessas crianças. Será que elas conseguiram avançar nesse período de pandemia ou não? Uhum. Será que dá para continuar de onde eu parei o meu planejamento? Né? Então, assim, são questões que eu acho que precisa ser muito refletida na escola, junto com a família, né? Porque eu acho que os pais são extremamente importantes nesse processo. São eles que estão vivendo com os filhos em casa e sentindo se o filho está conseguindo acompanhar, se o filho não está conseguindo, quais são as dificuldades. Então, são reflexões aí extremamente importantes para dar andamento em todo esse programa aí escolar que foi E planejado. qual que é a dica assim que você dá, Elaine, para os pais? Por exemplo, que tá vendo que tá acontecendo alguma coisa, como é que chega e fala na escola? Como que é? Tipo, como que seria isso? Como é que eu identifico? Como que eu falo sem, tipo, ter problema, sabe? Como que é a dica que você dá, assim? Eu acredito que a família que está acompanhando o seu filho nas aulas, ela tem esse termômetro se a criança está tendo uma atenção e uma concentração legal, se ela tem conseguido permanecer na frente do computador e entender o que o professor está falando, se na hora de uma atividade que ela tem que fazer mais sozinha, né, da tarefa, ele está conseguindo realizar essa tarefa ou não? Eu, quanto mãe, Uhum. preciso estar apoiando, explicando o que ele tem que fazer. Então, eu acho que isso são indícios, além do comportamento, né, Thaís? Se ele está Sim. agitado, se ele está interessado ou não, se ele se recusa a fazer. São questões importantes que o professor precisa saber. Então, a família, por esse canal de comunicação que a escola estabeleceu, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail, precisa ter esse retorno para que ela consiga, no caso, reprogramar as aulas, reprogramar atividades de uma forma que atinja todos os alunos. Porque cada aluno tem a sua forma própria de aprender. Sim. Alguns aprendem mais facilmente através de uma aula expositiva, de uma aula mais, né, com técnicas mais ditas tradicionais, vamos dizer assim. Mas tem crianças que aprendem melhor de uma forma mais lúdica, de uma forma mais divertida. Sim. Então é muito importante que o professor tenha, né, esse feedback para ele reorganizar essas aulas e tentar contemplar todos os seus alunos. Aí a gente não está nem Uhum. comentando alunos que estão aí no processo de inclusão, porque assim já tem sido difícil para pessoas ditas, né, sem dificuldade nenhuma. Se a gente for entrar por esse viés de pessoas que têm uma dificuldade maior por uma deficiência ou um distúrbio, é mais difícil ainda. Então, Mais assim, o difícil. desafio é muito grande mesmo. Sim. Você quer completar aí alguma coisa, Thaís? Não, eu acho assim, ó, a Elaine falou dessa questão da parte, né, do ensino-aprendizagem, tudo. E lembrando, né, igual ela colocou da questão da parte emocional, né,
que eu acho também que é importante essas questões que a Elaine colocou, de ficar atento mesmo. Eu acho que tanto a escola quanto a família, agora nós vamos entrar num processo bem delicado, né, onde as crianças ficaram afastadas, elas tiveram rotinas completamente diferentes daquelas que eram já pré-estabelecidas, né? Então, assim, e ficar atento aos sinais mesmo, né? Então, por exemplo, tanto de aprendizagem quanto de comportamento. A questão social, a questão afetiva, né? Quando a gente fala da questão de irritabilidade, a questão da criança ficar mais quieta, mais introspectiva. Então, poxa, e não era assim, Tá. né? Por que está assim, né? Por que ficou assim? Porque algumas crianças também, durante esse processo, né, justamente por conta desse ensino remoto, algumas, como a Elaine colocou, umas tiveram maior facilidade em conseguir acompanhar e conseguiram, né, desenvolver e deslanchar. Outras crianças já tiveram um pouco mais de dificuldade com essa questão do virtual, né? Então, assim, e aí, às vezes, essa criança, durante esse processo que, né, eu atendi casos nesse sentido, de que a criança realmente perdeu a questão da autoestima, poxa, eu não consigo, né? Às vezes a professora, na busca de tentar fazer a aula de uma forma mais rápida, o que também é completamente compreensível, essa criança não conseguir acompanhar talvez uma escrita, uma leitura, né? Então, assim, essa criança, e com isso tudo, a criança vai se sentindo, ela vai começando a ter aqueles sentimentos que vão gerar outras consequências, né? Então, é importante a gente também ficar atento, não só essa parte do ensino, aprendizagem, mas sim essa parte afetiva, socioafetiva que a gente fala, né? Que é extremamente importante, porque para conseguir, né, a parte cognitiva, a gente tem que estar com os outros aspectos também muito bem adequados, muito bem organizados, né, que a gente fala. Sim. Até a questão mesmo do vínculo da criança com o professor, com os colegas da sala. Como que está esse vínculo? Porque, na verdade, ele teve uma interrupção, né, do Uhum. presencial. Mas ele está sendo mantido através do remoto? Né? Como que é esse contato? Essa criança, ela está confortável com esse professor, da forma que o professor está conduzindo, com os seus colegas, ele fica tranquilo durante a aula, ele consegue participar ou não, ele se recusa. Como que está o sentimento dele com relação ao aprendizado dele? Será que ele Uhum. acha que ele está indo bem, ele está indo mal? Porque se ele sentir que ele não está acompanhando, ele vai trazer problemas, né, Thaís, para ele. Ele vai ter Sim. uma baixa autoestima, ele vai desencadear problemas de que ele não é capaz. Então, aí a família, ela tem que estar muito atenta para estar incentivando, para estar encorajando essa criança de que ela é capaz e que ela vai conseguir dar conta do recado que ela precisa dar, né? De Uhum. fazer todas essas atividades aí. E eu acho assim também, falando como mãe, mesmo que trabalha muito. A Olivia ainda tem 3 anos, não passo por isso. Mas eu fico imaginando assim, igual a Vanessa, que escreveu, eu conheço a Vanessa. Nossa, a gente há muitos anos conhecemos, trabalhamos juntos. Os filhos dela, o filho dela somente é mais velho, assim. Então eu fico pensando, e ela trabalha pra caramba também. Tá tendo toda essa dificuldade. É, tô cansada do trabalho, tô ali com mil coisas. Como que eu vou conseguir conduzir de uma forma que eu realmente vou ver, vou ter aquele tempo, vou ter a disponibilidade, vou conseguir sem jogar os meus problemas ali, né? Porque eu acho que isso também é uma coisa muito difícil, né? Porque da mesma forma que Sim. as crianças também estão, a empresa também vai e volta, né? Você tem que Sim. ir às vezes você ficou em casa, às vezes volta de novo, e aí você tem uma reunião, aí a criança tá tendo aula, e aí o chefe brigou, e então, assim, eu imagino que a gente precisa ter isso, né? É muito importante, porque essa fase, depois eu falo, não volta. Educação, tem fases na vida das crianças que não voltam mais. Se perdeu depois é muito difícil você recuperar. Mas como que a gente faz, sabe? Como que a gente, sei lá, tem alguma coisa que a gente consegue, a gente tem que ser, rotina.
Ou é equilíbrio mesmo, a gente buscar alguma coisa? Como que a gente faz? Tipo, agora falando as mães, né? Como que as mães se Ó, comportam? eu acredito que as mães, elas não são responsáveis por tudo que ocorre, né? Eu acho que elas têm que, no caso, se trabalhar um pouquinho essa questão aí da culpabilização, né? Elas não têm essa culpa por esse momento todo que a gente está vivendo. Então, a cobrança, ela precisa ser aí remediada, né? Eu acredito que o foco que a mãe tem que ter é que esse aprendizado para o filho ele tem que ser prazeroso, né? A criança ela só aprende se ela tiver prazer naquilo que ela está fazendo. Se ela Uhum. não tiver, ela não vai conseguir aprender de uma forma bacana e legal, né? E a mãe, o papel dela é estar propiciando situações, um ambiente adequado, silêncio, estimulador. Se a criança naquele dia não está com vontade, não está conseguindo assistir a aula, propor uma atividade diferenciada, Legal. vamos Uhum. brincar com uma atividade, um jogo pedagógico e depois tentar retomar. Porque assim, a criança, assim como a gente, tem altos e baixos. Tem dia que não tá Sim. legal, tem dia que tá legal. Né? Então, assim, não dá para a mãe se culpar e falar assim, ah, o meu filho hoje não participou da aula, ele perdeu o conteúdo, ah, e o que que eu faço? Né? Como se ela fosse responsável por tudo ali. Né, Thaís? Eu acho que eu entrei um pouquinho aí na sua É parte, pode porque falar. tem muito isso, né? A gente, como mãe, a gente carrega sempre uma carga muito maior, né? Não porque às vezes, tipo, as pessoas obrigam, mas a gente já traz isso, né? Eu falo que isso já é uma cultural, né? E isso atrapalha muito. Eu imagino, igual a Elaine estava falando, né? Porque a gente acha mesmo responsável por tudo e a gente quer resolver tudo, Sim, organizar tudo, né? Muito. E assim, eu acho que o importante também é o que a Elaine colocou, é a gente saber respeitar o tempo da criança, mas nos respeitar também. Uhum. Porque assim, não adianta a gente passar por cima daquilo que a gente sente, daquilo, porque nós temos também esse momento de estresse. E eu acho assim, eu acho que ficou muito claro que assim, qualquer dificuldade tem tantos recursos hoje, a gente pode ter acesso à escola. Então, por exemplo, olha, eu não consegui, eu, enquanto mãe, estou tendo as minhas dificuldades. Eu acho que nós temos que abaixar a guarda e Sim. falar, poxa, nem sempre eu dou conta de tudo, e a gente Uhum. não dá mesmo, né? E não se culpar por isso e não sofrer por isso, Não achar né? que é uma Porque a gente péssima mãe tem que por isso, né? achar que Porque é a uma gente, a hora péssima que a gente vai mãe. deitar, a gente acha, né? Nós achamos, a gente entra em crise, né? A gente fala, não, eu preciso mudar, eu vou melhorar, mas a gente tem que respeitar o nosso tempo e respeitar também o tempo da criança, porque às vezes o nosso tempo não é o tempo deles, às vezes Uhum, aquele horário que dá para nós não é o horário deles, então a gente tem que, uhum. assim, tem que ter muito esse olhar, né, para essas questões que estão, assim, muito específicas, mas elas fazem toda a diferença. Sim. Então, assim, não adianta você querer ensinar algo naquele momento que você está totalmente sem paciência, Uhum. que você está nervosa, aquilo vai fazer mal para você, vai fazer mal para a criança, e não vai surtir o efeito, talvez, como deveria ser. Então, assim, eu acho que é tentar se respeitar, não tá dando conta, né? Busca recursos. Eu É. acho que hoje em dia o que nós mais temos é recursos para isso, Uhum, né? Então, assim, não estou dando conta, vou abaixar a guarda, o que que eu posso fazer? Por uhum. onde eu vou? O que que eu tenho que parar, pensar e falar, bom, de onde eu tenho que começar, para que caminho eu quero ir, né? Eu acho que esse é o maior, eu acho que talvez esse seja um dos grandes desafios, a gente tentar, como mãe, né? Isso. Tentar acalmar o coração e pensar que nem sempre somos super mulheres e mulheres maravilha, né? Uhum. Né? Não é E que porque nós assim, a temos as gente nossas fraquezas vem de uma também. cultura que fala que mulher é, e mulher não é Mulher Maravilha, a gente é um ser humano comum, Não, normal, né? Mas a gente não, tem, não né, que somos. acha que tem que conseguir tudo e fazer tudo e dar conta de tudo e E às vezes falhamos também, e falhamos, e assim, sim. né? E o que é totalmente compreensível, né? Mas assim, o que é importante é que a gente consiga olhar para isso tudo e falar, não, aqui eu consigo, aqui eu não consigo, aqui Uhum. eu preciso realmente de ajuda, né? Aqui eu não estou conseguindo, eu vou buscar recurso. Eu acho que esse é o caminho, mas sempre com tranquilidade, né? Sim, sim.
E às vezes a mãe acha que a criança está tendo dificuldade e às vezes ela nem está tendo dificuldade. Às vezes é uma Também. questão mais de se adaptar. Ou às vezes a mãe acha que a criança está indo bem e a criança não está conseguindo. Então, assim, todos os lados aí a gente tem, porque cada um, como eu disse, reage de uma forma, se Sim. porta de uma forma. Uhum. Então, às vezes, quando a gente tem dúvida, precisa mesmo buscar uma orientação, conversar. O professor de sala de aula sabe, né, pontuar se a criança tem tido dificuldade ou não, se Uhum. seria legal ter um suporte fora da escola ou não. Então, são questões que um bom diálogo, uma boa conversa, né, com franqueza, ela vem aí a somar em todo esse processo. É Legal. importante ter essa E, clareza. e uma coisa que eu acho legal, já que, né, a gente está falando assim, né, na verdade, de mãe para mãe, eu penso que, assim, uma coisa que eu acho que é muito legal, que eu acho que é importante a gente pensar, é que muitas vezes a gente faz comparações. Então, assim, mas assim, poxa, o teu filho já está lendo, o meu ainda não. Uhum. Nossa, né? Então, como o seu já está, né, na questão da matemática, está super bem, mas a minha não sabe fazer conta. Então, assim, entender também que cada criança, ela tem o seu ritmo, né? Exatamente. Porque aí quando a gente se depara naquelas conversas de porta de escola, que Hum, acontece muito, né? uhum. As mães ali, grupo de mães agora de WhatsApp, Ixi, né? pois Então, é. assim, aí fica aquela coisa na porta de escola, mas o seu tá fazendo isso, o meu não tá. Calma, respira e vamos entender o que está acontecendo. É o que a Uhum. Elaine falou, nem sempre isso é uma dificuldade, né? Exatamente. Se achar que tem alguma coisa que não tá legal, procura alguém, tira dúvida. Tem tantos Exato. profissionais hoje para isso, né, que Tem. fazem essas avaliações, que conseguem detectar, né? E com isso acalma o coração, né, da Isso. criança, da família, porque as nossas angústias passam para eles, Passa muito, né? sim, a E mãe, a nós nossa temos a, conexão é eterna com o filho, né? e nós temos a tendência, às vezes, de fazer comparações com eles, né? Sim. Então, assim, é natural de mãe, às vezes, falar, mas o fulano da sua sala já sabe ler e você não sabe ainda. Então, tomar cuidado com esses posicionamentos, sempre de incentivo. Sim. Nunca de reforço no sentido de algo destrutivo, mas sim algo sempre construtivo, né? Uhum. Olhar para essa criança e falar, não, você consegue, você é Uhum. capaz, né? É nesse sentido que tem que sempre caminhar, É, porque né? eu até E acho às vezes legal, aquela. eu gosto muito da disciplina positiva, e lá fala muito isso. Você Isso. vai reforçar o positivo, né? As qualidades da criança, porque ali ela vai conseguir melhorar o resto. Agora, se você ficar muito identificando falha, erro, problema, pensa assim, ó, se você é criticado o tempo todo, você vai conseguir fazer, conquistar o mundo? Não vai. Você vai ficar, meu, eu não sirvo pra Justamente. nada, né? Imagina uma Imagina o criança. sentimento dessa criança, né? Uhum, exatamente. Que não tem maturidade ainda emocional, não é? Para lidar com as coisas. Então, isso é Mas às muito vezes o que importante mesmo. acontece é que as mães, né, Thaís, elas acabam tendo trocas entre elas e às vezes ao invés de acalmar uma angústia ou tranquilizar uma dúvida, elas acabam ficando mais em dúvidas, mais angustiadas ainda, Piora, dependendo da né? colocação Uhum. e da troca que elas têm. Sim, Então é muito importante recorrer num momento de dúvida a um profissional especializado. No caso, exatamente. se é uma questão comportamental, buscar pelo psicólogo. Uhum. Se é uma questão educacional, buscar Uhum. pelo pedagogo. Se é uma Isso. questão mais de dificuldade a nível de transtornos, tem o recurso também do psicopedagogo, né? Então, assim, são questões importantes, porque às vezes uma orientação, um bate-papo vai tranquilizar essa mãe e ela vai conseguir conduzir melhor essa criança nesse processo de aprendizado dela, mesmo com aula remota ou com aula presencial. Sim. Então, são situações que às vezes eu tenho mãe que fala assim para mim, ai, e eu ajudo ele a fazer a tarefa ou não? Falei, olha, vai depender, porque assim, a tarefa é dele, É dele, tem que sim. estar adequada ao que ele aprendeu e ao momento dele para ele conseguir fazer.
Então, você pode estar incentivando, você pode explicar, você pode acompanhar, mas fazer por ele ou com ele não é legal, porque vai prejudicar a questão de autonomia dele, de Exato. segurança, né? Ele vai, às vezes, ficar dependendo dessa mãe para realizar as tarefas, e a mãe não vai estar junto o tempo todo, então vai gerar uma insegurança. Então, não é o papel da tarefa a mãe fazer junto. Então, são questões que uma simples conversa, uma simples orientação já vai auxiliar muito, E né, tem a esse internet, né? procedimento Às da vezes a mãe pessoa em fala assim, ah, mas eu casa. tenho que ir num lugar. Vocês atendem online também, não atende? Sim, a Eu, Thaís eu, faz. eu atendo, mas assim, quando é extremamente necessário, né? Principalmente crianças, assim, não dá, né? Não. Aí tem que ser presencial mesmo. O que Sim, acontece, às vezes, online é um adolescente, algum, né, Sim. no caso, mais velho, adulto. Aí Ou sim. adulto, né? Por exemplo, uma mãe que Sim, precisa conversar e saber e ter sim, uma de orientação. orientação, Porque às sim. vezes a pessoa ela fica limitada àquilo, ah, mas eu tenho que ir, ah, mas eu não sei. Mas hoje a internet ela dá essa facilidade, né? Sim, e uma coisa que eu acho que é importante, voltando um pouquinho assim nessa questão, né, do olhar para a criança, que eu acho que é importante a gente falar, porque muitas vezes a gente olha para a questão do aprendizado como um aspecto único, né? E na verdade não é único. A criança, quando ela vai para a escola, quando ela vai para esse processo, para esse meio, que o primeiro meio de relacionamento da criança é a escola, Sim. né? Então, o que que acontece? Quando ela vai para esse meio, que ela começa a ter essas trocas emocionais, essas trocas sociais, cada uma vai com uma história. Então, o que que acontece? Às vezes a gente olha para essa criança só olhando que essa dificuldade seja ligada a alguma questão cognitiva, alguma Sim. questão de dificuldade de aprendizado, quando na verdade pode, né, ter questões emocionais envolvidas nesse processo. Então vamos pensar assim, ó, uma criança que vivencia situações conflituosas em casa. Essa criança provavelmente vai para essa escola, para esse momento de aprendizado, ela vai insegura, ela vai às vezes preocupada com o que está acontecendo em casa. Poxa, eu vou chegar em casa, vai ter aqueles problemas. Isso mexe com a atenção, mexe com tudo isso. Então é importante também que as famílias consigam olhar para os seus filhos, e digo assim, crianças, adolescentes, Sim. né? Porque assim, às vezes os adolescentes eles são muito calados, mas eles demonstram sinais de que alguma coisa não está legal. E Uhum. às vezes não vem só com o ensino não vem só com questões emocionais, e sim com essa questão de processo de aprendizagem também, Sim. né? Que essa criança vai para esse ambiente com outras questões envolvidas. Então isso é legal ficar atento também, Sim. né? Exatamente, isso é muito importante, né? E é uma coisa assim que eu vejo, pelo menos no meu ponto de vista, né? Antigamente não era muito explorado isso, né? A criança, o pai e a mãe faz do jeito que quer, cria do jeito que quer, do jeito que foi criado, aquela coisa assim, não, você faz, você fica quieto porque eu mando porque eu sou sua mãe, eu sou seu pai, e esquece de exatamente isso que você está falando. Tudo que está acontecendo ali dentro da casa, no relacionamento, você está jogando uma carga emocional ali naquela criança, né? Você está jogando um monte de coisas e você está deixando ela não ser realmente o que ela poderia ser, né? Não expor sentimentos, né? Que também é outra coisa. E isso realmente vai afetar muito lá na escola. E às vezes você vai achar assim, porque meu filho não acompanha porque ele tem problema, tem déficit de atenção, não sei o que lá. Mas não, igual você falou, pode ser porque não para de discutir lá em casa, não para de brigar o pai e a mãe, e a criança acha que ela tem que resolver aquele problema depois, né? Ela acha que a culpa é dela, né? Tem muito isso, né? Então isso Sim, realmente é muito sério Ou, mesmo, né? ou às vezes ela não tem uma rotina. Então ela acorda a hora que ela Rotina é a quer, principal ela coisa para come a hora que criança. ela quer. Então, assim, ela precisa ter uma rotina, né? Um horário para acordar, o horário de estudo, o horário de brincar, de tomar banho. Então, assim, estabelecer uma rotina é fundamental para esse desenvolvimento da criança. O ambiente que ela está inserido também é extremamente importante. Então, são questões bem pontuais que, na hora que a gente for olhar para o processo de forma geral, fazem grande diferença. Muito, exatamente. E uhum. é isso mesmo.
E a Com rotina, certeza. ela até tira um pouco da ansiedade da criança, né? Porque se a Sim, criança sabe o que vai acontecer, tudo, ela já fica mais tranquila, né? Muito é a mais, rotina, muito mais. Rotina é a, essencial. a Elaine falou um rotina ponto traz, assim, é, e é o que tem que ter a mesmo, rotina isso. traz segurança para a Traz criança, segurança, né? exatamente. Porque ela sabe que todo dia ela vai acordar, ela vai, no caso, tomar o seu café, depois ela vai ter a aula dela, depois da aula ela vai ter um momento de descanso. Então E são questões que traz uma segurança, né, para ela no caminhar aí, no desenvolver dela pela vida. E essa questão da rotina, ela facilita não só a criança, mas também a dinâmica da família, né? Então eu sim. brinco muito, eu dou o exemplo assim, a mesma coisa de eu pegar, né, chegar, deixar ali lá no shopping e falar ali, ó, eu venho te buscar mais tarde. E aí você fica assim, poxa, mas mais tarde que horas, Que hora mais né? tarde? E isso vai te deixar angustiada. Então, de repente, se eu viro para você e falar, ó, vou te deixar, às 5 horas eu venho te buscar, você consegue, né, ficar de uma forma. Estou dando um exemplo assim, Sim, não, mas mas é é o que verdade. acontece, É né? porque Então, igual assim, você às vezes a falou, tipo, criança. eu venho mais tarde. Aí, que hora é mais tarde? Será que eu vou conseguir tomar um sorvete? Será que eu vou conseguir conversar com a minha amiga? Será que eu vou conseguir? Não sei que hora é mais tarde. É exatamente. Aí você cria isso na criança mesmo. Ela fica assim. Essa organização, sim, justamente. Que fica É, muito, se não tem uma perfeito. rotina, fica tudo muito vago, né? E a criança Solto. precisa muito dessa questão do concreto, né? Do que vai acontecer, porque É, aqui isso não gera ansiedade, né? exatamente. A rotina é Perfeito, Fica tudo fundamental. muito Gleison. solto. Nosso tempo tá acabando, né? Não vi. Passa bem rápido, né? Sim. Também não tinha visto. Tá acabando. Será que a gente consegue responder alguma daquelas perguntinhas? Vamos lá, vamos Porque eu tentar. não sei se o Instagram ele vai desligar de uma vez, né? Porque às vezes ele tipo, apaga. Teve vez que eu consegui passar de 1 hora, mas tem vez que ele. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Teve alguma coisa aqui que alguém escreveu? Eu vi, deixa eu ver. Não era pergunta, acho que era só um comentário. Ah, a Vanessa falando como é que é? Acho que era só da Vanessa, né? Não me lembro agora. Né, acho que não. Acho que foi a Vanessa mesmo. Acho que foi só a Vanessa, não lembro, que agora também vai rodar tudo aqui. Olha, eu vamos acho que vamos tentar, vamos falando. Vocês têm aí? Oi, Li, você quer o quê? Uma pergunta? É, daquelas que eu tinha dado um print, até vocês têm aí, porque eu acabei Tá. não Eu passando. peguei aqui, ó. Você pegou? Porque eu Tem falei uma assim, acho aqui que se que eu eu tô com acho medo de que. sair e cair. Tá, tem Algumas a uma gente já aqui, até ó. conseguiu falar um Que eu acho Tá. pouquinho. Eu acho que o que a gente falou menos no caso aqui foi de quando a mãe deve ou não buscar uma terapia para o filho. Eu acho que isso às vezes a gente não contemplou muito aí no nosso bate-papo, né, Tá. Thaís? Então, Sim. assim, que foi uma pergunta. Como eu sei que não é uma fase do meu filho e ele precisa de terapia? Né? Foi uma das perguntas que você colocou lá. Você fala, Thaís? Quer que eu falo? Sim, ué, você que sabe. Bom, eu penso assim, ó, vamos pensar que hoje existem diversos tipos de acompanhamento, né? Então, no caso aqui, né, de duas especialistas, a Elaine e eu, então, assim, ó, o que tem que ficar atento quando precisa, né, de buscar uma ajuda? Primeiro, é quando você começa a perceber que essas questões, elas passam a ficar de forma persistente, né? Quando essa criança passa a apresentar mudanças repentinas, às vezes no hábito alimentar, sono, são sinais significativos, questões da parte social, a questão de ficar talvez mais introspectivo, porque assim, ó, isso pode acontecer? Pode. Às vezes, por uma questão pontual. Então, por exemplo, os pais se separaram. Isso foi algo pontual que aconteceu. Peguei esse exemplo porque eu acho que é algo muito comum, né? Muito. Então, os pais se separaram
E aí, essa criança ou esse adolescente, com certeza, né, sentiram isso. Então, assim, é natural que em algum momento eles comecem a apresentar algum tipo de, às vezes, comportamento, dessa parte ficar mais triste, mais introspectivo, né? Isso é natural. Agora, se isso passa a persistir de tal forma que começa a trazer prejuízo, né, na rotina dessa criança, se isso começa a trazer prejuízos, às vezes, na organização, na questão do aprendizado. Então, poxa, peraí, então é um sinal de alerta, né? Então, começa a trazer prejuízos mesmo na rotina, no dia a dia. Já é um sinal de que alguma coisa ele já não está dando conta mais sozinho. E aí é hora de buscar esse recurso, porque assim, até não estar bem, até demonstrar que alguma coisa não está legal, é natural. Desde que isso não traga prejuízos para a rotina, né? Para as coisas do dia a dia que a gente fala, né? Então, mas os primeiros sintomas, assim, sinais, né? Na verdade, que a criança, principalmente a criança menor, que ainda não consegue muito falar sobre o que sente, os pontos principais: alimentação, sono e a questão da parte do comportamento. Crianças que ainda usam fralda ou estão desfraldando, na verdade, elas começam a ter escapes. Então, vamos supor, uma criança que já tinha o controle de esfíncter, já não usava mais fralda, e ela começa a ter escapes, isso também é um sinal, é um indicativo de que alguma coisa não está bem. Né? Então, quando as crianças são pequenas, esses 3 sinais são os que a gente tem que ficar mais atento. Legal. Né? Quando existem mudanças nesse sentido. Já as crianças mais velhas e os adolescentes, é nítido, é só a família conseguir ter esse olhar e falar, poxa, alguma coisa está errado, está prejudicando. Então, vou buscar, é hora de buscar uma ajuda profissional. E a busca por essa ajuda profissional, ela não quer dizer que essa criança ou esse adolescente terá que fazer mesmo um acompanhamento. Ela vai fazer previamente uma avaliação, e aí dentro dessa avaliação, ela vai fazer o levantamento e os apontamentos daquilo que foi observado durante essa avaliação. Aí sim vai ser traçado um plano de atendimento ou de acompanhamento, se necessário, né? Legal. Às vezes, com uma breve orientação, né, ela já consegue resolver. Já né? resolve. Isso. E só aproveitando o gancho aí, para falar para o pessoal que está aí acompanhando a gente, que eu e a Thaís hoje nós somos do Espaço Viverecer, né? Nós montamos esse espaço para acompanhar e dar suporte para crianças, jovens, famílias que venham ter dificuldade aí no acompanhamento dos seus filhos. Então aí a gente está disponível para estar tirando dúvida, para fazer orientação, e aí no caso, se for de atendimento, realizar esse atendimento junto com a criança, né? Só para citar aí que a gente não tinha citado ainda a questão do espaço depois, nosso. Eu só vou deixar a live salva, tá, gente? Porque tem muita informação boa aqui depois para vocês assistirem de novo. E eu vou colocar o Instagram delas, né? E aí vocês entram direto em contato, né? Se tiver dúvida e tal, que às vezes fica, né? E às vezes não deu pra gente responder também, e não deu pra perguntar. Às vezes a pessoa prefere perguntar no reservado também, né? Tem uma questão muito particular. Então, ó, Thaís e Elaine são os amores, super competentes, tem uma bagagem gigante aí de experiência. Vocês podem confiar, de verdade, né? E estão disponíveis, né, para ajudar, porque são mães e sabem que todo mundo passa, né? Se quiser depois mandar alguma dúvida, alguma pergunta, nós estamos à disposição para contribuir, para colaborar, para ajudar e apoiar no que for preciso, né? Porque além de profissionais, somos mães também, temos as mesmas angústias, né? Exatamente. Li, eu só acho importante colocar aqui, eu acho que dá tempo, que teve uma pergunta assim: posso colocar meu filho na escola com 5 anos? Tá, Eu acho que isso é uma questão bem importante, tá? De acordo com a nossa lei, a educação básica, ela contempla dos 4 aos 17 anos, tá? Então, é de responsabilidade dos pais, quando eles fizerem 4 anos,
matriculá-los na educação infantil, Legal. tá? Então, assim, não é uma questão que dá para ser negociada aí. É uma questão Ótimo. até que, criminalmente, esse pai ele pode ser acusado de abandono intelectual. Legal. Então, essa criança, ao Muito bom completar 4 anos, ela precisa ir para a escola, sim, Legal. tá bom? E aí, assim, é um processo extremamente importante, né? Muitas pessoas falam assim, mas só vai fazer uma preparação para o ensino fundamental, para a alfabetização. Não, dentro da educação infantil, nós temos um currículo específico onde são trabalhadas habilidades que são extremamente importantes para o futuro dessa criança, para o futuro acadêmico dela. Então, assim, não é uma questão que hoje a gente consegue muito negociar. E antigamente entrava, né, com 6 anos no primeiro ano e ia. Mas isso mudou desde 2016. Legal. Então, a gente tem que estar atento a essa responsabilidade dos pais. Tá bom? Eu acho que foi uma pergunta aqui que eu não queria deixar de falar. E até meu marido que tá aí, ó, que ele saiu com a Olivia, esse direito para ninjas é ele, né, Dani? Eles devem estar lá embaixo. E uma coisa que ele falou para mim, né? Porque assim, essa questão assim de o estudo em casa, por exemplo, não do remoto, sabe, da criança estudar em casa, o professor vai em casa. Sim. Isso aqui no Brasil não é regulamentado, né? Não pode. Não, ainda não. Até teve algumas questões de discussão. Sim, tem, mas aí assim, essa questão da dificuldade familiar, né, mostra isso pra gente que não está bem preparado ainda para ter esse processo aqui no Brasil, né? Então, assim, a gente precisa avançar muito ainda. Para vocês que ainda não daria certo. Sim. Legal. Não. Ótimo. Né, Thaís, você quer falar? Sim, não, é isso mesmo. Olha só, muito interessante, né? Porque às vezes a gente acha assim, não, mas aí meu filho fica em casa, o professor chega lá e tá tudo certo. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Porque, na verdade, assim, são mudanças constantes, né? Então, assim, a gente, como outra profissão, né, o pedagogo, o psicólogo, a gente sempre estuda e está acompanhando todas as mudanças. Igual agora a gente tem discutido muito sobre as habilidades sociais e socioemocionais, né? Uhum. Porque, Pode assim, falar, na verdade, é que, assim, justamente isso, porque, assim, aí, nesse caso, o que você prioriza? Só a questão do aprendizado. E as outras, né? Que é o que a Elaine colocou, as porque outras hoje em dia, né? as competências comportamentais, elas estão fazendo parte agora de todo esse processo, né? A educação, o olhar da educação, ele mudou muito ao longo dos anos, né? Então, não é só mais aquela questão do ensino formal, né? Hoje em dia, priorizam-se outras demandas, né? Que a criança e o ser humano necessita para seguir a vida, né? Então, essa questão do ensino, né, talvez em casa, vai, na verdade, preterir essa criança de outras habilidades que ela tem que desenvolver como competência para uma vida, né? Então, assim, que é o que a gente falou, né? É o primeiro meio social da criança é a escola, né? Então, ali ela vai ter as trocas e, enfim, aí ela vai conseguir desenvolver essas outras habilidades que são fundamentais, né? Só para exemplificar isso, se você for parar para pensar, a gente quando vai ver uma série ou uma novela, hoje em dia a gente tem aí a Netflix, o pessoal entra numa série, já quer assistir todos os capítulos no mesmo dia. Então é uma impaciência muito grande, já quer começar e finalizar no mesmo momento, no mesmo dia ali. Então, isso mostra, assim, é uma habilidade que precisa ser desenvolvida da paciência, né, da tolerância. Então, são questões que são extremamente importantes para a nossa vida futura, como adulto, que vai ter todas as responsabilidades aí. Meu cachorro e meu gato estão aqui numa guerra. Eu adorei falar com vocês. Nossa, foi muito bom. Amei todo mundo que está aqui. Nós que agradecemos muito, né?
Foi E bem tem mais gente bacana, né, Thaís, entrando, esse oh, meu convite Deus. para nós. Sim, A gente ficou sim. muito feliz porque a gente não se conhecia, né, Li? Não, Você não, nos não. achou aí nas redes sociais, né? Na Uhum, verdade, foi bem sim, legal aí. E foi a gente ótimo. pode estar fazendo outras aí de acordo com a Não, demanda aí das vamos, suas porque tem mães, muito né? assunto, né, gente? A gente pode. Depois, Vamos, até assim, quem quiser mandar coisa pra gente, é tipo, fala tal coisa, né? Porque é muito legal, né? Isso. com certeza. É aquilo que a gente falou, né? O universo materno, ele não tem fim, né? Não, Ele não, não e tem tudo, fim. tudo entra no meio da mãe, né? Tudo tá lá, Sim, tá inserido. E ó, gente, é isso. cada fase é muito diferente da outra. Eu já estou aí mais avançada, que eu tenho um rapaz de 23, uma menina de 15, e assim, e a gente vê como que vai mudando toda essa fase, né, esse período, de acordo com as idades, e é bem interessante. A gente acha que conforme vai crescendo aí, os filhos, a gente vai tendo menos angústias, e não, as E angústias só não, né? mudam, na Não É muda, verdade, verdade. né? né? É, porque às vezes a gente fala assim, porque é pequeno, dá trabalho, não sei o que lá. Filho é filho. Não. Cada fase tem a sua essência, né? Não tem Preocupação. jeito. É É. isso aí. Então Mas tá, foi muito gente. bom. Superamos o seu problema técnico, tá vendo, Thaís? Aí, Com graças a Deus, deu tudo Ai, paciência, certo. gente, que com chato, nossa. tolerância. Mas Mas acontece, né? É o que a gente falou, né? A vida em tempo real, não tem outro jeito. Não, não, tudo É foi bem. o isso aí. exemplo aí de uma habilidade, né, que a gente tem que desenvolver. É verdade. Que bom, então, meninas. Então, ficamos à disposição, viu, Li? E à disposição de todos. Agradecer a participação, né? De Sim, quem, né, tudo. esteve com a gente nessa live. E aí fica a dica de que tá aí, né? E qualquer coisa estamos à disposição mesmo. É, vou deixar salvo, então, para todo mundo ver. E quem tiver dúvida ainda, mandar alguma coisa, alguma pergunta, pode mandar mensagem para mim, para a Elaine ou para a Thaís. Eu vou deixar anotado, igual eu falei lá, o Instagram do Espaço, Viver e Ser. E é isso, gente. E uma próxima, a gente vai falar de outros assuntos. Eu acho legal esse assunto, assim, da mãe das fases de cada idade. É um assunto legal, Isso. né? Bem bacana, com certeza. Então tá, boa noite Então, para tchau, vocês. Boa gente. noite, Eu pessoal. amei Um conversar com beijão. vocês de Foi verdade. ótimo. Foi mesmo. Obrigada, Li. Obrigada, pessoal. Obrigada, Elaine. Obrigada a todo mundo que ficou Tchau. aqui com a Até gente, mais. viu? Um beijo para vocês. Beijão. Beijo. Tchau. Tchau.